volta aqui no nosso programa hoje, Miguel Hermógenes, psicanalista e também agora comunicador de televisão com o programa A Voz do Silêncio. É muito forte esse nome, hein, Miguel? É verdade. Você sabe que a voz do silêncio é importante? Primeiro que a gente tem um falador silencioso que fala com a gente o tempo todo. Nós é que temamos em não ouvir. Sabe, a mãe da gente fala com a gente porque ela ouve aquela voz silenciosa também, não vai, o filho vai e às vezes não dá certo. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes a mãe tem aquele sexto sentido. Essa é a voz silenciosa. E essa voz silenciosa foi da prática psicanalítica, sabe por quê? Porque o analista ele fica em silêncio ouvindo o paciente. E você sabe por que ele faz silêncio? Porque ele respeita a fala do paciente. Porque quando ele fala, entre o falar e o silêncio para continuar falando, ele ouve o que ele fala. E normalmente a gente não tende a prestar atenção no que a gente fala. O analista faz silêncio, porque o analisando de tanto repetir, ele ouve tanto que ele começa a perceber que tem algo errado naquela maneira dele agir. E ele mesmo começa a consertar. E o analista vai, é claro que conduzindo. Mas o que eu estava falando Você ia contar uma história. no outro bloco é o seguinte, falava eu do personagem do livro, o livro já está publicado, registrado, já está sendo lido, muito bem aceito, eu estou até muito feliz, porque Deus está andando pela casa das pessoas, eu fico feliz. Eu até recomendo que as pessoas comprem, não por comprar o livro, né? Porque é uma consequência, ir na padaria comprar o pão, tudo as pessoas gastam alguma coisa para isso, investem. Ler, porque ler faz bem, e esse livro é um livro que eu recomendo porque é bom. É o seguinte, então, minha esposa me chamou, eu moro numa casa, moro perto da praia, num lugar, uma praia bonita, enfim, é uma casa, um terreno grande, tocou a campainha, e a minha esposa falou para mim, tocando a campainha, andou aí, sei lá, 14 metros até o portão, para ver o portão, chegou lá e ela voltou e falou assim, Miguel, tem um senhor lá fora, que ele está pedindo café e um pedaço de pão. E eu falei para ela assim, ok, vamos dar sim, não se nega comida para ninguém. Aí, só que ele, quando eu abri a porta, ele falou assim, aqui é a casa de Jesus? Ele falou, aqui é a casa de Jesus? Eu fiquei olhando para ele sério, eu falei, meu Deus, o homem pediu café com pão. Aqui é a casa que tem lírio branco, e minha casa tem uns lírios brancos, mas não dá para ver da rua. Eu quero dizer que aqui eu sei que é a casa de Jesus, aqui é onde Jesus sempre passa, porque as pessoas aqui são bondosas, palavras deles, tá? Não estou aumentando nada. E nem é para vender livro, não, exatamente aconteceu, fato. E eu vim aqui porque eu vim buscar um livro sagrado. Você tem a Bíblia? Eu falei, tem a Bíblia, mas eu estou calado observando ele, porque eu falei, no mínimo vai avançar no meu pescoço, estou de olho nele. O bom faixa preta, né? Lutei minha vida toda judô, me preparei, falei, vou preparar. E aí ele continuou falando, aí ele falou assim, não, eu não é a Bíblia, eu sei que você tem a Bíblia. Aqui é a casa do amor, palavras textuais dele. Eu vim aqui buscar um livro sagrado novo que você tem em casa. Eu falei, meu Deus, a editora mandou outro dia uns 10 livros do lançamento para mim. Eu falei, será que ele está falando do livro quando eu falei com Deus? Ele sorriu para mim e falou assim, você está vendo as minhas mãos? Exatamente como o personagem do meu livro. Você está vendo as minhas mãos? Aí eu fiquei olhando para ele e ele depois falou para mim assim, ele debruçou, chegou perto de mim e falou assim, olha os meus olhos, você sabe quem eu sou? Gente, eu vou contar para vocês, sou psicanalista, aprendi a me controlar, eu quase sentei no chão, para não dizer outras coisas. Eu fiquei atônito, eu falei, o que está acontecendo? O personagem do livro veio me visitar, e ele falou textualmente para mim, você sabe quem eu sou, e eu dei o livro a ele, ele abriu o livro e começou a falar num outro idioma, mostrando as páginas, falou, eu estou falando para você o que as pessoas vão ler e que não está escrito aqui. Levou o livro, falou, eu vim aqui que eu vou levar o livro para o mundo, e disse para mim, pois você que fique sabendo que, assim como Jesus está sempre na sua casa, eu vou, a partir de hoje, estar sempre com você aqui na sua casa. Eu vou ficar por aqui. Feliz daquele que te procurar, feliz daquele que ouvir. E disse para mim assim mais, você tem que andar pelo mundo, falando das coisas do Deus verdadeiro, da maneira simples com que você fala, palavras dele, porque você é um cigano. E foi embora, Berenice. E eu chorei 2 horas. Não tem Isso é muito doido, Miguel. Mas é muito doido, mas foi isso que aconteceu. Muito doido. Isso que eu estou falando para vocês é verdade. Eu acredito, mas é doido. Assim, porque você teve ali, na verdade, uma revelação muito forte. mas eu estou falando que isso aconteceu. Quase que é uma materialização daquilo que você escreveu. É verdade. Eu tinha, sabe, quando você falou para mim, se Deus fala gíria, se Deus brinca, é isso que eu quero dizer para vocês, porque esse senhor
exatamente como o personagem do livro que eu escrevi, que era um homem todo sujo. No personagem, no livro, essa pessoa dizia que ele colecionava palavras. Então ele falava cada palavra engraçada, que ele dizia que ouvia as pessoas, né, que ele colecionava. Porque aí o outro personagem falou, mas por que isso? Porque o melhor dom que eu dei para o homem é a fala e a capacidade dele de fazer silêncio para ouvir o outro falar. Isso está no livro quando eu falei com Deus. E esse senhor, ele falava em outros idiomas comigo, e veio falar das viagens, e mostrou a mão, que era um cigano. Ele estava todo sujo, era um homem assim, já tem uns 2 metros de altura, um senhor forte, negro, com um turbante todo colorido, uma figura, assim, uma coisa assim, dantesca, né? Mas aconteceu exatamente isso. Então, quando você pergunta para mim, sabe, Berenice, se eu acredito que Deus fala gíria, Deus fala e Ele se veste da maneira com que a gente possa interagir com Ele. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus não é esse Deus humanizado que anda pelas igrejas, se vestindo de ouro. Não, Deus é simplicidade. E Deus, Ele anda no meio da gente porque Ele quer aprender com a gente como melhorar. Porque Deus já disse para mim em particular, nas minhas meditações, é que a grande tristeza dele é que o homem estava confundindo o ser criatura com o ser criador, porque o homem está brincando de ser Deus. Esse é o grande paradoxo do momento. Precisamos entender que Deus não é uma pessoa que fica sentada num trono, numa cadeira, olhando a vida de todo mundo, porque Ele não é fofoqueiro, Ele não quer saber da vida de ninguém. Aliás, Deus não sabe nem que você existe, nem que eu. Ele só vai tomar conhecimento da nossa presença quando a gente diz, olha, eu estou aqui, eu vou andar pelo mundo, eu vou escrever, eu vou ajudar o pobre na rua, Você sabe, Berenice, poucas pessoas sabem, eu consigo para as pessoas se internarem, fazerem cirurgia, matrícula não sei aonde, ninguém sabe disso, mas isso é um compromisso meu com a minha humanidade, porque o nome disso é compaixão. O que é compaixão? Compaixão não é da esmola. Compaixão não é ficar com peninha dos outros. Compaixão é você olhar para o outro e ver o mundo através dos olhos dele. Você sabe, quando a gente vê uma criança pequenininha que precisa de uma família, e você diz assim, eu já tenho minha família, mas você olha para aqueles olhozinhos da criança e diz assim, caramba, eu posso ser o Deus da vida dele. Sabe, eu posso criar essa criança, porque eu já me igualo a ele na nossa humanidade. Ele é humano, eu sou humano. Se ele sentir fome, vai sentir fome como eu. Se cortarem ele, vai sangrar como eu. Então, quando a gente se iguala ao outro na nossa humanidade, a gente gera coisa chamada compaixão. E compaixão é isso, é estar disposto a andar pelo mundo, se vestindo do outro, e não sendo melhor do que o outro. E se vestindo como o outro, e falando sempre com tantos deuses, porque Deus é um só, mas nós podemos fazer as outras interpretações, que vamos falar nisso no próximo bloco.